Você que neste momento, pesquisando sobre este assunto, procurou e buscou este vídeo que com certeza vai te ajudar bastante em determinada oportunidade. Eu quero agradecer a você que nos assiste, eu quero dizer para você que é muito bom ter a sua companhia, tá certo? Hoje nós iremos observar um pouco sobre as noções do divórcio e casamento consular. O que é que ocorre? Nós sabemos que na forma do artigo 1511 do Código Civil Brasileiro de 2002, o casamento é um ato solene, o casamento é um ato onde duas partes, elas de comum acordo, formam um pacto disciplinado e protegido pelo direito brasileiro. O que ocorre é que na maioria das vezes, muitas vezes, há a possibilidade de que este casamento celebrado entre dois brasileiros seja realizado não necessariamente no país de origem deles. Ocorre que muitas vezes há a possibilidade deles realizarem este ato no exterior. E quando isso ocorre perante a autoridade consular, nós temos a figura do casamento consular. Tá certo? Então, trazendo algumas expectativas, podemos compreender que há a possibilidade de que brasileiros que residam no exterior e desejem casar seguindo as regras preceituadas no Brasil também. Isso pode acontecer sem nenhum problema. Bom, quando nós paramos para falar sobre este casamento, precisamos ter em mente que a autoridade consular, ela tem este poder de fazer esta realização. Tá? Ela tem o poder na forma do artigo do decreto 61.078, de 26 de julho de 1967, em seu artigo 5º, ele confere este poder à autoridade consular. E aí como é que ocorre? O casamento realizado por autoridade consular, ele deve ser homologado no Brasil. Como é que ele tem vigência? Por meio desta homologação. Em quanto tempo? No prazo de 180 dias. Tá ok? O registro deste ato, ele não pode ser feito em qualquer lugar. Ele precisa ser feito em cartório. E que cartório? O cartório do respectivo domicílio. Ou, na falta, no primeiro ofício da capital do estado em que os nubentes passarem a residir. Tá certo? Quanto ao regime de bens, precisamos ter em mente também que a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, ela determina no parágrafo 4º do artigo 7º que o regime de bens se submeterá à lei do país em que os nubentes tiverem domicílio. E caso tenham domicílios diferentes, ela deverá obedecer à lei do país do primeiro domicílio do casal. Tá certo? E aí nós temos algumas jurisprudências do STF, dos STJ, temos o recurso especial 13.4246 de 1997, com o ministro Ari Pargendler, nesta mesma linha de segmento, entendimento do Superior Tribunal de Justiça. É importante dizer que, no direito comparado, este sistema é adotado também em outros países, não somente no Brasil, mas também na Inglaterra, não somente no Brasil, mas também na França, na Áustria, Luxemburgo, Holanda e Portugal. Tá ok? Agora que nós vimos a figura do casamento realizado pela autoridade consular, vamos ver também que existe o divórcio consular. E é importante dizer que isso ocorre
acerca de um divórcio quando ele é procedido em outro país. Pois para que haja o reconhecimento desse fato, será necessária o quê? A sentença estrangeira, ela precisa ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça do Brasil. Tá certo? Então, ao fazer o divórcio, a sentença estrangeira precisa dessa homologação. E neste caso, para contrair um outro casamento, é obrigatória a homologação. Porque nós sabemos muito bem que, conforme o ordenamento brasileiro, se não há essa homologação, o nubente poderá ou certamente estará incorrendo na conduta prevista para o crime de bigamia. Ok? Portanto, essas são as peculiaridades em regra como noções gerais. Existem alguns requisitos importantes para que essa homologação seja feita. Ela não pode ser feita de qualquer maneira. Então, nós veremos a partir de então os requisitos legais para a homologação de sentença estrangeira. Tá ok? Onde é que está esse dispositivo? Se nós observarmos o artigo 15 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, nós vamos ver que ela deve ser executada no Brasil e que, depois que proferida no estrangeiro, ela tem que ter alguns requisitos que nós iremos ver a partir de então. Primeira coisa, deve ter sido proferida por um juiz competente. Segundo, deve ter havido a citação das partes para que não ocorra a revelia, né? Ou melhor, para se não comparecer, verificar-se a revelia. Terceiro requisito, é necessário que ela tenha passado em julgado e esteja revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida. Próximo requisito, é necessário que, além de todos esses aspectos, ela esteja traduzida na língua materna. E como é que você faz isso? Há necessidade de utilização do intérprete, né? Então, ela deve estar traduzida por intérprete, que este intérprete não pode ser qualquer intérprete. Ele precisa estar autorizado a fazer esta tradução. Próximo e último requisito, é necessário que ela tenha sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal, nosso órgão superior, Supremo Tribunal Federal. Além disso, a citação de pessoa domiciliada no Brasil para responder a processo judicial no exterior deverá ser realizada por meio de que instrumento? Nós temos um instrumento chamado carta rogatória, que é o meio pelo qual a citação é feita do Brasil para um outro país, para o exterior. Então é necessário que a citação seja realizada por meio de carta rogatória, sendo inadmissível a citação por meio de qualquer outra modalidade, seja carta precatória, qualquer outra modalidade, não será aceita. Ok? Concluindo, é importante dizer que, em relação ao divórcio, a situação é um pouco mais complexa. Por quê? Porque existem outros fatos envolvidos, existem outros direitos envolvidos. Podem ser filhos, direitos patrimoniais. Então, todas essas questões envolvendo a relação conjugal do casal, ela será discutida no meio do divórcio. Então, a questão é um pouco mais complexa, obviamente. Havendo a necessidade dessa homologação de decisão estrangeira que possibilite o divórcio, aplicando-se o artigo 7º, parágrafo 6º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Tá certo? Concluindo, podemos compreender
trouxe uma breve ideia de que o casamento que seja realizado em outro país, ele deve respeitar as normas do local da celebração, do contrato, e principalmente, se convergindo com as leis brasileiras, ele possuirá, sim, validade no território nacional, validade no Brasil. A lei regularizará casamentos realizados no exterior. A lei que regularizará é a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Tá certo? E temos que ter em mente que ela também não está sozinha, ela sozinha não basta. É necessário que haja uma obediência, uma observação ao ordenamento jurídico. É necessário o auxílio de jurisprudência. É necessário também o auxílio da doutrina dominante. Assim como nós compreendemos que essas três são fontes de direito no Brasil. E aqui nós podemos observar algumas questões atinentes a isso. Eu agradeço a sua atenção, eu agradeço você. Obrigado.